Bem-vindo ao canal Resumo de Milhões. Deixe seu like, isso nos ajuda muito para cada vez mais trazer conteúdos enriquecedores. Resumo do livro A Ciência de Ficar Rico, Wallace D. Wattles. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem sempre prosperar financeiramente, enquanto outras continuam lutando para pagar as contas? O que diferencia essas pessoas bem-sucedidas daquelas que não conseguem sair da estagnação financeira? Essas são algumas das perguntas que o livro A Ciência de Ficar Rico, escrito por Wallace D. Wattles, busca responder. Nesta obra clássica, Wattles apresenta uma abordagem revolucionária para a construção de riqueza e prosperidade, baseada em leis universais que podem ser aplicadas por qualquer pessoa, independentemente de sua condição social ou formação acadêmica. Por meio de uma linguagem simples e direta, o autor apresenta uma visão positiva e inspiradora da vida, mostrando como é possível transformar seus pensamentos e crenças para atrair a prosperidade que deseja. Ao longo do resumo do livro A Ciência de Ficar Rico, iremos explorar os principais conceitos e ideias apresentados por Wattles em sua obra, e como eles podem ser aplicados em sua própria vida para alcançar a abundância financeira e a realização pessoal. Então, se você está em busca de uma maneira eficaz de melhorar sua situação financeira e conquistar seus sonhos, continue lendo e descubra como a ciência de ficar rico pode transformar sua vida. Conteúdo 1. O direito de ser rico. No primeiro capítulo de A Ciência de Ficar Rico, intitulado O Direito de Ser Rico, o autor Wallace D. Wattles argumenta que a riqueza é um direito de todos e não deve ser vista como algo inacessível ou reservado apenas para alguns privilegiados. Wattles afirma que todas as pessoas têm o direito de buscar a riqueza e a abundância financeira, desde que sigam os princípios e leis naturais que governam a criação da riqueza. O autor destaca que a pobreza e a escassez não são sinais de humildade ou virtude, e que a busca da riqueza não deve ser vista como algo imoral ou egoísta. Pelo contrário, a busca da riqueza pode ser uma forma de contribuir positivamente para a sociedade e para o mundo, desde que seja feita de maneira ética e responsável. Segundo Wattles, a criação da riqueza começa com uma mudança de mentalidade e com a adoção de uma visão positiva e otimista da vida. Ele encoraja os leitores a acreditarem em sua capacidade de prosperar e a tomarem medidas concretas para alcançar seus objetivos financeiros. 2. Existe uma ciência de ser rico. No segundo capítulo de A Ciência de Ficar Rico, intitulado Existe uma ciência de ser rico, o autor Wallace D. Wattles argumenta que a criação da riqueza segue leis e princípios universais que podem ser aprendidos e aplicados por qualquer pessoa. Segundo o autor, a riqueza não é resultado do acaso ou da sorte, mas sim do cumprimento dessas leis e princípios. Wattles desafia a visão comum de que a riqueza é fruto do trabalho duro e da economia, argumentando que esses fatores são apenas uma parte do processo de criação da riqueza. Para ele, a verdadeira riqueza começa com uma visão clara e definida do que se deseja alcançar e com a crença inabalável na possibilidade de alcançá-la. O autor destaca que a ciência de ficar rico envolve a compreensão das leis da mente, do pensamento e da ação, bem como a aplicação prática dessas leis em todas as áreas da vida. Ele afirma que a busca da riqueza não deve ser vista como um objetivo em si mesmo, mas sim como uma forma de desenvolver todo o potencial humano e contribuir para o bem-estar geral da humanidade. 3. Seria a oportunidade um monopólio? No terceiro capítulo de A Ciência de Ficar Rico, intitulado Seria a oportunidade um monopólio?, o autor Wallace D. Wattles aborda a questão de se a oportunidade de ficar rico é reservada apenas para alguns poucos privilegiados ou se ela está disponível para todos. Wattles argumenta que a oportunidade de ficar rico está ao alcance de todos, desde que eles estejam dispostos a seguir os princípios e leis da criação da riqueza. Segundo o autor, a riqueza não é um jogo de soma zero, onde o sucesso de uns significa o fracasso de outros. Pelo contrário, ele afirma que a criação da riqueza é um processo de cooperação mútua, onde cada indivíduo pode contribuir positivamente para a prosperidade geral. Wattles também destaca a importância da criatividade e da inovação na criação da riqueza. Ele argumenta que as oportunidades de negócio não são limitadas ou fixas, mas sim criadas por indivíduos que têm a capacidade de ver além do que já existe e de encontrar soluções inovadoras para os problemas. Em resumo, Wattles defende que a oportunidade de ficar rico está ao alcance de todos, e que ela é criada por meio da aplicação dos princípios da ciência de ficar rico, da criatividade e da inovação. 4.
o primeiro princípio da ciência de ficar rico. No quarto capítulo de A Ciência de Ficar Rico, intitulado O Primeiro Princípio da Ciência de Ficar Rico, o autor Wallace D. Wattles apresenta o primeiro princípio fundamental para a criação da riqueza, o pensamento. Wattles argumenta que o pensamento é a causa de tudo o que existe no mundo material, incluindo a riqueza. Ele afirma que o pensamento é a fonte da energia criativa que molda a realidade e que, portanto, é essencial que os indivíduos controlem seus pensamentos e direcionem sua mente para a realização de seus objetivos financeiros. O autor destaca que a mente é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para criar a realidade desejada, desde que seja usada corretamente. Ele enfatiza que os pensamentos devem ser concentrados naquilo que se deseja criar e não naquilo que se deseja evitar, pois a mente não faz distinção entre o que é desejado e o que é temido. Em resumo, Wattles afirma que o pensamento é a causa da riqueza e que os indivíduos devem controlar seus pensamentos e direcioná-los para a realização de seus objetivos financeiros. Ele destaca que a mente é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para criar a realidade desejada, desde que seja usada corretamente. 5. Crescendo na vida. No quinto capítulo de A Ciência de Ficar Rico, intitulado Crescendo na Vida, o autor Wallace D. Wattles argumenta que o crescimento pessoal é um aspecto fundamental para a criação da riqueza. Ele destaca que a busca da riqueza não deve ser vista como um objetivo em si mesmo, mas sim como uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e contribuição para a sociedade. Wattles afirma que o crescimento pessoal ocorre por meio do uso da vontade e da aplicação de esforços conscientes. Ele enfatiza que é essencial que os indivíduos se esforcem para crescer em todas as áreas da vida, incluindo a saúde, o relacionamento com outras pessoas e o desenvolvimento intelectual e espiritual. O autor destaca que o sucesso na criação da riqueza é o resultado de um processo de crescimento contínuo, no qual os indivíduos aprendem com seus erros e usam essas experiências para melhorar e crescer. Em resumo, Wattles argumenta que o crescimento pessoal é fundamental para a criação da riqueza, e que a busca da riqueza deve ser vista como uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e contribuição para a sociedade. Ele enfatiza a importância do uso da vontade e da aplicação de esforços conscientes para crescer em todas as áreas da vida, e destaca que o sucesso na criação da riqueza é o resultado de um processo de crescimento contínuo. 6. Como a riqueza chega até você. No sexto capítulo de A Ciência de Ficar Rico, intitulado Como a riqueza chega até você, o autor Wallace D. Wattles destaca que a riqueza é um resultado natural da aplicação correta dos princípios e leis da criação da riqueza. Ele afirma que a riqueza não é um objeto que pode ser adquirido por meio de esforços materiais, mas sim um estado de ser que surge como resultado da harmonização com as leis naturais. Wattles argumenta que a riqueza chega até os indivíduos por meio de oportunidades de negócios e de outras formas de renda, e que essas oportunidades são criadas por meio da aplicação dos princípios da ciência de ficar rico. Ele enfatiza que é essencial que os indivíduos estejam abertos e preparados para reconhecer e aproveitar essas oportunidades quando elas surgirem. O autor destaca que a riqueza não é um objetivo em si mesmo, mas sim um estado de ser que surge como resultado da harmonização com as leis naturais e da aplicação correta dos princípios da ciência de ficar rico. Ele enfatiza que é essencial que os indivíduos estejam abertos e preparados para reconhecer e aproveitar as oportunidades de negócios e outras formas de renda que surgem como resultado dessa harmonização. 7. A gratidão. No sétimo capítulo de A Ciência de Ficar Rico, intitulado A Gratidão, o autor Wallace D. Wattles destaca a importância da gratidão na criação da riqueza. Ele argumenta que a gratidão é uma emoção poderosa que ajuda a atrair mais abundância e prosperidade para a vida das pessoas. Wattles enfatiza que a gratidão deve ser cultivada em todos os momentos, independentemente das circunstâncias. Ele afirma que a gratidão é uma forma de reconhecer e apreciar as bênçãos que já foram recebidas, e que isso ajuda a abrir a mente e o coração para receber ainda mais. O autor destaca que a gratidão também é uma forma de energia que pode ser usada para criar a realidade desejada. Ele argumenta que a gratidão deve ser direcionada para aquilo que se deseja criar, e não apenas para o que já foi recebido. Em resumo, Wattles destaca que a gratidão é uma emoção poderosa que ajuda a atrair mais abundância e prosperidade para a vida das pessoas. Ele enfatiza que a gratidão deve ser cultivada em todos os momentos e que é uma forma de reconhecer e apreciar as bênçãos que já foram recebidas.
O autor destaca que a gratidão também pode ser usada para criar a realidade desejada, e que deve ser direcionada para aquilo que se deseja criar. 8. Pensando da maneira certa. No 8º capítulo de A Ciência de Ficar Rico, intitulado Pensando da Maneira Certa, o autor Wallace D. Wattles destaca a importância do pensamento positivo e da visualização na criação da riqueza. Wattles argumenta que os indivíduos devem pensar da maneira certa para criar a realidade desejada e alcançar seus objetivos financeiros. O autor enfatiza que o pensamento positivo é fundamental para a criação da riqueza, pois a mente não faz distinção entre o que é real e o que é imaginário. Ele argumenta que os indivíduos devem visualizar claramente o que desejam alcançar e manter essa imagem em suas mentes, atraindo assim a realidade desejada. Wattles destaca que o pensamento positivo deve ser acompanhado de ações concretas e decisivas para alcançar a riqueza. Ele enfatiza que os indivíduos devem agir de maneira confiante e determinada para manifestar a realidade desejada. Em resumo, Wattles destaca a importância do pensamento positivo e da visualização na criação da riqueza. Ele argumenta que os indivíduos devem pensar da maneira certa para criar a realidade desejada e alcançar seus objetivos financeiros. O autor enfatiza que o pensamento positivo deve ser acompanhado de ações concretas e decisivas para manifestar a realidade desejada. 9. Como usar a força de vontade. No 9º capítulo de A Ciência de Ficar Rico, intitulado Como usar a força de vontade, o autor Wallace D. Wattles destaca a importância da força de vontade na criação da riqueza. Ele argumenta que a força de vontade é uma das ferramentas mais poderosas que os indivíduos têm para alcançar seus objetivos financeiros. Wattles enfatiza que a força de vontade é uma habilidade que pode ser desenvolvida por meio do uso consciente da prática diária. Ele argumenta que os indivíduos devem aprender a controlar suas mentes e direcionar sua energia para alcançar seus objetivos financeiros. O autor destaca que a força de vontade também é uma forma de energia que pode ser usada para criar a realidade desejada. Ele enfatiza que a força de vontade deve ser usada de maneira equilibrada, evitando tanto a falta de ação quanto a ação excessiva. Em resumo, Wattles destaca a importância da força de vontade na criação da riqueza. Ele argumenta que a força de vontade é uma habilidade que pode ser desenvolvida por meio do uso consciente da prática diária, e que deve ser usada de maneira equilibrada para alcançar os objetivos financeiros desejados. Wattles enfatiza que a ação eficiente é uma combinação de pensamento positivo, planejamento cuidadoso e ação determinada. Ele argumenta que os indivíduos devem planejar cuidadosamente seus objetivos financeiros e tomar medidas decisivas para alcançá-los. O autor destaca que a ação eficiente também inclui a capacidade de se adaptar e mudar de estratégia quando necessário. Ele enfatiza que os indivíduos devem estar abertos a novas ideias e prontos para mudar de direção quando algo não estiver funcionando. Em resumo, Wattles destaca a importância da ação eficiente na criação da riqueza. Ele argumenta que os indivíduos devem agir de maneira eficaz e decisiva para transformar seus pensamentos em realidade, planejando cuidadosamente seus objetivos financeiros e adaptando-se às mudanças de circunstâncias quando necessário. 12. Ação eficiente. No 12º capítulo de A Ciência de Ficar Rico, intitulado Ação Eficiente, o autor Wallace D. Wattles destaca a importância da ação eficiente na criação da riqueza. Ele argumenta que os indivíduos devem agir de maneira rápida e decisiva para transformar seus pensamentos em realidade. Wattles enfatiza que a ação eficiente é o resultado de um pensamento positivo e planejamento cuidadoso. Ele argumenta que os indivíduos devem definir claramente seus objetivos financeiros e agir com determinação para alcançá-los. O autor destaca que a ação eficiente também inclui a habilidade de tomar decisões rápidas e precisas. Ele enfatiza que os indivíduos devem ser capazes de avaliar rapidamente as oportunidades de negócios e tomar decisões acertadas em momentos críticos. Em resumo, Wattles destaca a importância da ação eficiente na criação da riqueza. Ele argumenta que os indivíduos devem agir de maneira rápida e decisiva para transformar seus pensamentos em realidade, definindo claramente seus objetivos financeiros e agindo com determinação para alcançá-los. O autor destaca ainda que a ação eficiente também inclui a habilidade de tomar decisões rápidas e precisas. 13. Entrando no negócio certo. No 13º capítulo de A Ciência de Ficar Rico, intitulado Entrando no Negócio Certo,
o autor Wallace D. Wattles destaca a importância de escolher o negócio certo para alcançar a riqueza. Ele argumenta que os indivíduos devem encontrar um negócio que seja alinhado com seus talentos e habilidades, e que tenha um potencial de lucro significativo. Wattles enfatiza que a escolha do negócio certo é fundamental para o sucesso financeiro. Ele argumenta que os indivíduos devem buscar negócios que ofereçam oportunidades de crescimento e expansão, e que tenham um mercado potencial amplo o suficiente para garantir um fluxo constante de renda. O autor destaca que a escolha do negócio certo também requer pesquisa cuidadosa e avaliação de riscos. Ele enfatiza que os indivíduos devem estar dispostos a investir tempo e esforço para pesquisar as oportunidades de negócios disponíveis e avaliar os riscos e benefícios de cada opção. Em resumo, Wattles destaca a importância de escolher o negócio certo para alcançar a riqueza. Ele argumenta que a escolha do negócio certo é fundamental para o sucesso financeiro, e que os indivíduos devem buscar negócios alinhados com seus talentos e habilidades, que ofereçam oportunidades de crescimento e expansão e que tenham um mercado potencial amplo o suficiente para garantir um fluxo constante de renda. 14. A imposição da prosperidade. No 14º capítulo de A Ciência de Ficar Rico, intitulado A Imposição da Prosperidade, o autor Wallace D. Wattles destaca a importância de impor a prosperidade na vida. Ele argumenta que os indivíduos devem acreditar que merecem ser prósperos e devem impor essa crença em suas mentes e em suas vidas. Wattles enfatiza que a imposição da prosperidade é uma atitude mental que envolve acreditar em si mesmo e em sua capacidade de criar riqueza. Ele argumenta que os indivíduos devem ter confiança em sua capacidade de atrair abundância para suas vidas e devem agir de acordo com essa crença. O autor destaca que a imposição da prosperidade também envolve a capacidade de superar as crenças limitantes e as barreiras mentais que impedem o sucesso financeiro. Ele enfatiza que os indivíduos devem trabalhar para mudar sua mentalidade e adotar uma atitude positiva em relação à riqueza e à prosperidade. Em resumo, Wattles destaca a importância de impor a prosperidade na vida. Ele argumenta que a imposição da prosperidade envolve acreditar em si mesmo e em sua capacidade de criar riqueza, superar crenças limitantes e adotar uma atitude positiva em relação à riqueza e à prosperidade. 15. O homem próspero. No 15º capítulo de A Ciência de Ficar Rico, intitulado O Homem Próspero, o autor Wallace D. Wattles descreve as características do homem próspero. Ele argumenta que o homem próspero é aquele que adota uma mentalidade positiva em relação à riqueza e à prosperidade, e que trabalha de maneira consistente para alcançar seus objetivos financeiros. Wattles enfatiza que o homem próspero é aquele que é grato pelo que tem e que valoriza as oportunidades de negócios que surgem em sua vida. Ele argumenta que o homem próspero é confiante em sua capacidade de criar riqueza e está disposto a assumir riscos calculados para alcançar seus objetivos financeiros. O autor destaca que o homem próspero também é um bom administrador de seu dinheiro e recursos, e que investe em si mesmo e em seu próprio desenvolvimento pessoal. Ele enfatiza que o homem próspero é aquele que busca a sabedoria e o conhecimento necessário para alcançar seus objetivos financeiros e que está disposto a trabalhar duro para alcançá-los. Em resumo, Wattles descreve as características do homem próspero como aquele que adota uma mentalidade positiva em relação à riqueza e à prosperidade, é grato pelo que tem, confiante em sua capacidade de criar riqueza, bom administrador de seu dinheiro e recursos, investe em si mesmo e busca a sabedoria e o conhecimento necessário para alcançar seus objetivos financeiros. 16. Alguns cuidados e observações finais. No 16º capítulo de A Ciência de Ficar Rico, intitulado Alguns cuidados e observações finais, o autor Wallace D. Wattles oferece algumas dicas finais para aqueles que desejam alcançar a riqueza. Ele destaca que os indivíduos devem ter cuidado com seus pensamentos e emoções, e que devem cultivar uma mentalidade positiva em relação à riqueza e à prosperidade. Wattles enfatiza que os indivíduos devem ser pacientes e persistentes em seus esforços para alcançar a riqueza. Ele argumenta que o sucesso financeiro não acontece da noite para o dia, e que os indivíduos devem estar dispostos a trabalhar duro e a perseverar em face dos obstáculos e das dificuldades. O autor destaca ainda que os indivíduos devem manter um equilíbrio entre a busca da riqueza e outras áreas importantes de suas vidas, como saúde, relacionamentos e espiritualidade. Ele enfatiza que a riqueza é apenas uma parte da vida, e que os indivíduos devem buscar o equilíbrio e a harmonia em todas as áreas de suas vidas.
Em resumo, Vatlis oferece algumas dicas finais para aqueles que desejam alcançar a riqueza, destacando a importância de cuidar dos pensamentos e emoções, ser paciente e persistente, manter o equilíbrio e a harmonia em todas as áreas da vida. 17. Resumo da ciência de ficar rico. No 17º e último capítulo de A Ciência de Ficar Rico, o autor Wallace D. Vatlis oferece um resumo dos principais pontos do livro. Ele destaca que a ciência de ficar rico é baseada em leis universais que podem ser aplicadas por qualquer pessoa, independentemente de sua situação financeira atual. Vatlis enfatiza que a ciência de ficar rico envolve uma combinação de pensamento positivo, planejamento cuidadoso e ação eficiente. Ele argumenta que os indivíduos devem acreditar em si mesmos e em sua capacidade de criar riqueza, planejar cuidadosamente seus objetivos financeiros e tomar medidas decisivas para alcançá-los. O autor destaca que a ciência de ficar rico também envolve a gratidão, a força de vontade e a capacidade de adaptar-se às mudanças de circunstâncias. Ele enfatiza que os indivíduos devem ser pacientes e persistentes em seus esforços para alcançar a riqueza, e que devem manter um equilíbrio saudável entre a busca da riqueza e outras áreas importantes de suas vidas. Em resumo, Vatlis oferece um resumo dos principais pontos do livro, destacando que a ciência de ficar rico é baseada em leis universais que podem ser aplicadas por qualquer pessoa, envolvendo uma combinação de pensamento positivo, planejamento cuidadoso e ação eficiente, gratidão, força de vontade, paciência e persistência. Ele enfatiza ainda a importância de manter um equilíbrio saudável em todas as áreas da vida. O livro continua a ser relevante hoje e pode ser uma fonte de inspiração e orientação para aqueles que buscam a riqueza e o sucesso financeiro.